Saúdo a todos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor abençoe a todos vocês nesta noite e que possamos juntos, nesse momento que o Senhor mesmo preparou para cada um de nós, possamos ouvir a sua mensagem e que também neste momento devocional possamos colocar os nossos corações, a nossa mente, naquilo que o Senhor nos prepara para o ano que está para se iniciar. O ano de 2026 seja um ano abençoado para vocês e também seja um ano abençoador, do qual o Senhor use e se utilize de cada um para a honra e glória do seu nome e para a expansão do Evangelho, a expansão do Reino de Deus nesta terra. Isaías capítulo 40, verso 28 ao 31 nos diz assim: Não sabeis, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu pensamento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os homens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como águias, com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam, nos diz a palavra do Senhor. Oremos neste momento. Pai eterno, Pai de glória, nos colocamos diante de Ti, Senhor, para que, ó Pai, na beleza da Tua santidade, ó Senhor, nos coloquemos diante de Ti para Te adorar, para render graças, ó Senhor, porque Tu, ó Pai, é um Deus bom, é um Deus amoroso, é um Deus de pura misericórdia e que a Sua misericórdia dura para sempre, ó Pai. E assim, Senhor, Tu tem, ó Senhor, guardado, ó Pai, a cada um de nós, como tem guardado o Teu povo, a igreja, ó Pai, nesse ano de 2025, ó Pai. E que nesse próximo ano de 2026, ó Pai amado, as Tuas bênçãos, ó Senhor, continue derramadas, ó Pai, em favor de Teu povo, ó Pai, em favor da Tua igreja, ó Pai, para que possamos, Senhor, cumprir com a nossa missão de igreja, que é espalhar o Evangelho, que é pregar a Tua palavra, que é pregar, Senhor, a salvação que há em Jesus Cristo. Bendito seja o Teu nome e que possamos, ó Senhor, nesse momento, Te adorar e Te glorificar. Tudo isso nós oramos e também Te agradecemos em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. Convido a todos vocês, meus irmãos e irmãs, a abrirem suas Bíblias no Evangelho segundo Lucas, capítulo 9. Vou ler e vocês acompanhem dos versículos 57 aos 62. E a palavra do Senhor nos diz assim: Indo eles caminho fora, alguém lhe disse: Seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis e as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: Segue-me. Ele, porém, respondeu: Permite-me ir primeiro sepultar meu Pai. Mas Jesus insistiu: Deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: Seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: Ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Que o Senhor nos abençoe através dessa palavra. Estamos chegando a mais um final de ano. O ano de 2025 está chegando no seu final e certamente no ano de 2024, ao exemplo de
que estamos passando hoje, nós fizemos também alguns votos, fizemos alguns compromissos e, a exemplo, estamos aqui fazendo a mesma coisa. Certamente você está refletindo neste momento os compromissos, os votos que você fez lá no ano de 2024, passagem do ano 2025. E será que esses compromissos, esses votos que você fez, será que você conseguiu realizá-los, concretizá-los em sua vida no ano de 2025, no decorrer desse ano de 2025 que está se passando? E os votos que você está fazendo, os compromissos que você está fazendo para o ano de 2026, espero que você tenha tido êxito no ano de 2025 e tenha cumprido os seus votos, tenha cumprido os seus compromissos, que o Senhor certamente o abençoou no decorrer desse ano de 2025. Você pode estar olhando para trás nesse momento, fazendo essa reflexão, né, das situações que você passou nesse ano de 2025, situações de dificuldade, situações de alegria, situações diversas, situações onde algumas coisas você conseguiu manter controle, situações das quais você passou e que não teve o controle do que se passou. No entanto, aqui está o desafio novamente do ano de 2026. Quais serão os compromissos que você irá assumir para o ano de 2026? Quais serão os votos que você fará para o ano de 2026? Infelizmente, a nossa sociedade hoje é uma sociedade que está se caracterizando por não querer assumir compromissos. Mas, no entanto, para o cristão, para o crente, a Bíblia ela nos traz um Deus que é um Deus de compromisso. É um Deus que não somente assume compromissos, mas é um Deus que principalmente cumpre com os seus compromissos. E faz dos seus compromissos realidade, faz dos seus compromissos compromissos que se concretizam. Glória a Deus por isso, porque Ele fez promessas. E todas as promessas que Ele fez, elas se concretizaram nas nossas vidas. Elas têm se concretizado dia após dia nas nossas vidas. E glória a Deus, porque Deus, como um Deus de compromisso, Ele fez um compromisso, Ele fez uma promessa, e promessa de vida, quando nossos pais caíram lá no Éden, no jardim do Éden, e assim pecaram, e esse pecado ele se multiplicou para todos nós. Esses pecados, eles fazem parte da nossa vida hoje, mas, no entanto, o Senhor Deus, na sua misericórdia, no seu amor, Ele nos trouxe exatamente a redenção, Ele nos trouxe o comprometimento da sua promessa, do seu compromisso, e a sua promessa, ela se fez carne, ela encarnou em Jesus Cristo, habitou entre nós, viveu entre nós. Cristo, Ele tomou os nossos pecados sobre si, e lá na cruz do Calvário, Ele deu a vida por todos nós. Isto é amor, isto é compromisso. E também, para nós como crentes, como filhos e filhas de Deus, nós devemos também cumprir com os nossos compromissos. Quero listar aqui pelo menos 4 compromissos que nós devemos olhar com muito carinho para o ano de 2026 em nossas vidas. Um compromisso que nós devemos olhar com carinho é um compromisso com a nossa família. No mundo
no qual nós vivemos, onde a família ela é e está sendo, né, prejudicada dia após dia, tem instante após instante, onde a família ela é manchada, a sociedade procura descaracterizá-la do modo como Deus a criou. Nós devemos ter um cuidado muito especial com a nossa família, um cuidado muito especial com a família cristã, com a família da igreja, porque a sociedade ela está nessa descaracterização da família, ela procura nos tirar do eixo como sacerdotes, como nós, como pais e mães das nossas famílias. A sociedade ela procura manchar e denegrir o nosso papel como sacerdotes da nossa família. Procura tirar a característica de nós, como pais e mães, sermos abençoadores das nossas famílias, como líderes das nossas famílias. Mas a palavra de Deus, ela nos diz que nós somos sim, e nos coloca nessa posição de sacerdotes, de sermos sacerdotes das nossas famílias. Vejam que Jó é um exemplo muito claro dessa questão de sermos sacerdotes das nossas famílias. Lá em Jó capítulo 1, versículo 5, está descrito que Jó ele dava banquetes, seus filhos davam banquetes, né? E ali Jó, então, de madrugada, ele se levantava e ali ele oferecia holocaustos a Deus em favor da sua família, de seus filhos, intentando até mesmo se ali naqueles banquetes algum dos seus filhos intentasse de blasfemar contra Deus. Ali então Jó fazia esses holocaustos exatamente para que Deus perdoasse, né? Se houvesse ali naquele banqueteamento alguma menção, né, no coração de seus filhos de blasfemar contra Deus. E nós somos chamados hoje também para da mesma forma agir em favor de nossos filhos, colocar nossos filhos diante de Deus, pedindo a Deus pela proteção, pela bênção de Deus, sermos abençoadores das nossas famílias, sacerdotes abençoadores das nossas famílias, líderes das nossas famílias, líderes dos nossos filhos, como exemplo, como aqueles que devem ser olhados pelos nossos filhos como influência para os nossos filhos. As nossas famílias, elas têm sido prioridades nas nossas vidas, como pais e mães. Preocupe-se com isso. Tenha isso como objetivo, como um compromisso para 2026. Cuide com muito amor, com muito carinho, com muita proteção da sua família. Outra questão que eu quero levantar é o compromisso com a oração. Seja semelhante a Jesus. Jesus, ele se levantava de madrugada, procurava um lugar deserto, um lugar tranquilo para orar para o Deus Pai. Jesus é aquele que não tinha motivos para orar como Deus. Ele não tinha motivo para orar, mas ele nos deixa o exemplo. Se Jesus era aquele que buscava o Pai em oração, imagina nós. Nós necessitamos de ter compromisso de oração junto ao Pai. Jesus, ele nos dá o exemplo de
que precisamos de um momento junto ao Pai, de oração, uma oração com fé, uma oração de agradecimento, uma oração de persistência, porque a oração, ela tem a sua eficácia diante do Pai. Ele nos responde sim, não, espere mais um pouco, mas Ele vai nos responder dentro desses 3 quesitos. A nossa oração, ela chega quando feita com fé, quando feita com confiança, ela chega ao coração do Pai, ela chega aos ouvidos de Deus. A palavra mesmo nos traz essa certeza de que Deus se inclina os seus ouvidos para escutar as nossas orações. E o salmista mesmo diz: eu amo a Deus porque Ele ouve as minhas orações, Ele ouve as minhas súplicas. Portanto, meus amados irmãos e irmãs, tenha um compromisso de oração na sua vida, que o ano de 2026 seja um ano em que você priorize a sua família e priorize também o compromisso da oração, porque orar, meus irmãos, é tocar o trono de Deus, orar é abrir as janelas dos céus, orar é ver o braço forte de Deus se movimentando em favor dos seus. Orar é vida de intimidade com Deus. Crente que não ora, que não tem uma vida de oração, não tem intimidade com Deus, não tem comunhão com Deus. Orar é crer que mesmo nas dificuldades, nas circunstâncias adversas, nas circunstâncias contrárias à esperança, Deus está presente mesmo nesses momentos. Orar nos leva a crer que Deus é aquele que está junto de nós, caminhando conosco nos momentos de aflição, nos momentos de dificuldade. Orar é ver Deus trazendo à existência aquilo que parece não existir. Orar é saber que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais tudo aquilo que lhe agrada, que é da sua vontade. E que quando nós estamos em comunhão com o Senhor, Ele pode fazer infinitamente mais do que tudo na minha e na sua vida. Que o ano de 2026 também traga para você o compromisso com a palavra, o compromisso com a sua família, o compromisso com a oração e o compromisso com a palavra. Que você no ano de 2026 seja um estudante da palavra, aquele que examina a palavra, aquele que medita na palavra e que ama a palavra, aquele que tem prazer na lei de Deus, na palavra do Senhor e que medita de dia e de noite na sua palavra, porque a palavra de Deus nos traz vida eterna, nos traz um conhecimento que não está meramente ou preso somente ao conhecimento desse mundo, mas estudar a palavra nos traz o conhecimento que vem a respeito da promessa de Deus, do compromisso de Deus a respeito da vida eterna em Cristo Jesus. Porque é a palavra de Deus que testifica de mim, diz Jesus lá em João capítulo 5, verso 39.